Irmãos, que honra e que alegria estar aqui com os irmãos. Graças a Deus é uma casa que eu já estou acostumada a visitar, a estar com os irmãos. Pessoas que eu amo muito fazem parte desse lugar. E eu me emocionei quando eu cheguei ali hoje, porque nós vamos falar sobre florescer no deserto. E eu vi pessoas aqui que fizeram parte da minha caminhada, e eu acho que elas nem sabem. Pessoas que me ensinaram, que me inspiraram, em momentos que eu estava atravessando grandes desertos. Então, hoje eu chego aqui e vejo quanta coisa o Senhor já fez na minha vida, o quanto Ele já me abençoou, e eu posso ver essas pessoas aqui na minha vida novamente. Então, é muita alegria estar aqui. E que festa linda nós podemos contemplar aqui, né? Deus já se fez presente, o Espírito Santo já se fez presente nesse lugar esta noite, já falou aos nossos corações, e eu creio que Ele vai falar ainda mais conosco. O Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, grandes coisas para falar aos nossos corações, e sempre que eu estou orando para ministrar, a minha oração é sempre assim: Senhor, que cada palavra que saia da minha boca seja para curar, seja para libertar, seja para transformar e, principalmente, seja para exaltar o Teu santo nome. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos fazendo uma leitura no livro de Salmos, capítulo 92. E nós vamos ler os versos 13 e 14. 12 e 13, me perdoem. Salmos 92, versos 12 e 13. Os irmãos encontraram? Amém? Então, podemos ler, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Irmãos, quando nós pensamos em deserto, quando nós falamos em deserto, isso automaticamente nos remete a tempos de dificuldades, a situações de dificuldades, porque o deserto, ele é o lugar onde tem sequidão, onde tem muito calor, onde não há tantas flores, tantas plantas, tantas árvores. Então, quando a gente pensa no deserto, a gente pensa num lugar de solidão, num lugar de desprezo, né, num lugar ruim de se estar. E aí a gente traz essa analogia para a nossa vida. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós dizemos que estamos passando por um deserto. E isso nos faz pensar que é uma ideia completamente abstrata ao tema que nós trazemos aqui hoje: florescer. Como florescer num lugar onde não há água? Como florescer num lugar onde o calor é intenso, onde não há sombra, onde a terra é seca? Parece algo improvável, completamente improvável. Então, para ilustrar isso, eu me lembrei de um texto que está lá em Mateus 13, dos versículos 3 a 9, onde Jesus conta a parábola do semeador. E essa parábola, ela é contada para ilustrar como a palavra de Deus chega ao coração do homem e como cada homem recebe a palavra que é lançada ali, e qual que é a consequência da maneira como cada um recebe essa palavra. Mas aqui hoje, eu estou mudando um pouquinho esse sentido, porque nós não vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de usar esse texto para ilustrar o porquê que o deserto é tão difícil, porquê que é tão improvável que algo venha a florescer no deserto, né? Lá diz assim:
Jesus, contando a parábola, ele dizia: certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, não havia profundidade. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Não foi o suficiente para que se criasse raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. E uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Então veja só, numa parábola Jesus está falando sobre vários cenários onde uma semente foi lançada. E em nenhum desses primeiros cenários essa planta vingou. Porque cada uma delas tinha uma dificuldade. Uma estava à beira do caminho, os pássaros vieram, comeram. O outro estava no meio das pedras, ali não havia espaço suficiente, a terra não era funda, então ela não conseguiu criar raízes. Depois o sol apareceu, secou. No meio de espinhos também elas cresceram, começaram a crescer, mas elas foram em seguida sufocadas pelos espinhos. E aí somente quando ela cai em terra boa é que ela vai produzir. Então, quando nós lemos isso e quando nós analisamos o que nós conhecemos de produção da terra, de plantação, principalmente nós mulheres que gostamos de ter as nossas plantinhas em casa, nós sabemos que não é qualquer terra que nós podemos plantar. A terra precisa ser trabalhada, adubada, preparada para receber uma semente ou para receber uma mudinha de planta que a minha amiga me deu, que a minha vizinha me deu. Eu preciso preparar a terra, eu não posso chegar lá e colocar ela de qualquer jeito. E também não posso deixar de regá-la, porque senão ela não vai nascer. Ela não vai permanecer, talvez ela já seja uma muda até bonita. Mas quando eu mudo ela de ambiente, eu coloco ela numa terra que não foi preparada, ela vai morrendo aos poucos. Muitas de nós já perdemos algumas plantinhas, né? Então Jesus ele faz essa analogia falando da palavra que chega ao coração do homem. Mas nós aqui usamos como esse exemplo de que uma planta, para florescer, ela precisa encontrar uma terra fértil. Uma terra que foi preparada, que recebeu adubo, que ela tenha matéria orgânica, que ela tem seres vivos nela, né, como é a minhoca, os micro-organismos. E no deserto nós sabemos que não é assim. No deserto nós encontramos uma terra arenosa, pedregosa, com pouquíssima umidade, sem matéria orgânica, um lugar totalmente improvável para que algo venha a florescer ali. E no texto que nós lemos, o texto fala da palmeira. E a palmeira é uma planta que vem provar para nós que é possível sim florescer no deserto. Porque ela é uma planta que o autor aqui coloca para nós como um símbolo de florescimento. É uma árvore que ela consegue sobreviver no deserto, e não apenas sobreviver, mas ela consegue florescer. E aqui ele está falando especialmente de uma palmeira que é a tamareira. A tamareira é uma planta muito importante para os árabes e os egípcios, porque ela tem muita utilidade. Eles comem a fruta dela, que é a tâmara. Eles usam a semente da tâmara, eles moem ela para dar aos cavalos. Serve de alimento para os cavalos. O tronco dela serve para a construção de casas, de ambientes, e até as folhas são usadas para construir, fabricar escovas, cordas, esteiras, sacos e cestos. Mas aqui, a representação dessa planta vai muito além da utilidade que ela tem para esse povo, porque ela traz símbolos importantes para nós. Algumas coisas, né? Ela é símbolo de resistência, porque ela é uma planta que consegue suportar o calor.
é uma planta que nenhum vento ou tempestade vai derrubar ela a qualquer momento. Ela sabe que a tempestade vem, ela sabe que o vento vem, mas ela está ali firme porque ela tem raízes profundas. E ela não vai ser derrubada assim tão facilmente. Ela é uma planta que ela tem flexibilidade. O que significa isso? Aquele famoso ditado: enverga, mas não quebra. O vento forte vem, ela enverga para um lado, ela enverga para o outro, mas ela não quebra, porque ela é uma planta resistente. Além disso, ela tem uma frutificação constante. Nós podemos ver que uma palmeira, ela vai dar fruto por 100 ou 200 anos seguidos. Imagina uma planta que dá frutos por tantos anos. Ela tem que ser muito resistente, né? E é uma planta que tem vida, porque ela consegue sobreviver mesmo em ambientes difíceis, mesmo em ambientes improváveis. Então, ela é para nós um exemplo de resistência, flexibilidade, durabilidade, frutificação, florescimento. A palmeira traz para nós esse significado. E ela mostra para nós que então é possível sim florescer no deserto. Aí você me pergunta assim, irmã Gleice, mas você está falando isso porque você não sabe o tamanho do deserto que eu estou atravessando. Porque você não sabe há quanto tempo eu estou nesse deserto e orando a Deus e pedindo a Deus para me tirar desse deserto. Você não sabe como é que eu vim parar nesse deserto. Então, você falar é fácil, mas estar na minha pele é muito difícil. Eu também enfrento desertos, irmãos. Mas eu não vim aqui para falar de mim, dos desertos que eu enfrento, ou até mesmo hoje não vim para testemunhar daquilo que Deus, dos desertos que eu já enfrentei, que eu já venci. Mas eu vim para te trazer uma palavra, para te mostrar que Deus vai te fazer florescer no tempo dEle, na hora dEle. O Senhor te vê como essa palmeira. O Senhor te vê forte, resistente, flexível, ainda que você aparente, ainda que você ache que não é isso tudo, o Senhor te faz forte, o Senhor te faz flexível, o Senhor te faz durável, o Senhor te faz como essa palmeira, alguém que floresce, vai florescer no deserto, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, o Senhor te levanta como uma palmeira. E aí, pensando a respeito desse texto e como eu poderia trazer um exemplo de alguém que floresceu no deserto, o Senhor trouxe ao meu coração uma personagem que está na Bíblia que ela não é muito falada. Nós não falamos muito a respeito dela, porque ela não é protagonista da história. E eu confesso que eu relutei com Deus, falei, Senhor, eu não queria falar sobre essa pessoa, mas o Senhor insistiu, e hoje quando a irmã Misaela estava aqui citando o nome das mulheres da Bíblia, eu falei, ela não vai falar o nome dessa mulher, mas ela falou, e essa mulher se chama Agar, uma mulher completamente improvável, mas uma mulher que floresceu no deserto. Agar era escrava, serva de Abraão e Sara, uma mulher completamente sem valor, uma mulher que estava ali apenas para servir. E Abraão e Sara, eles tinham uma promessa de Deus de que eles teriam um filho que eles tanto desejavam, mas eles tentaram dar um jeitinho na situação. Então, Sara oferece para Abraão que ele se deitasse com Agar, e Agar teria um filho que seria então o filho deles. E Agar não tinha escolha para dizer que ela não ia fazer aquilo, ela era uma serva, uma escrava, ela tinha que fazer aquilo que eles estavam propondo. Então Agar foi a barriga de aluguel daquele casal, e ela teve então seu filho Ismael. Mas não era filho dela, era filho de Abraão e de Sara. Ela apenas foi usada como uma barriga de aluguel. Ela não tinha domínio sobre aquela criança, ela não tinha direito sobre aquela criança, ela não tinha autoridade sobre aquela criança, ela apenas via o seu filho crescer, mas ela não tinha nada a respeito dele, porque ela era apenas uma escrava. Mas o que aconteceu em seguida é que depois de algum tempo, Sara teve o filho da promessa. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete.
E às vezes pode demorar um pouco, mas no tempo dele vai acontecer aquilo que ele prometeu. E assim ele tinha prometido para Abrão, ele tinha prometido para Sara, e conforme ele prometeu, nasceu o seu filho Isaque, o filho da promessa. Esse era o filho que Deus tinha prometido, não era Ismael. Ismael foi o jeitinho que eles deram. Quantas vezes nós tentamos dar jeitinho naquilo que o Senhor tem nos prometido e nós queremos acelerar o processo e acabamos caindo no erro, né? Mas nós não podemos fazer isso, nós temos que confiar no Senhor. Mas aí, voltando aqui para a nossa história. Agar teve Ismael, logo alguns anos depois Sara também teve Isaque. E quando Sara teve Isaque, um dia ela se deparou com uma situação de que Ismael estava zombando de Isaque. Eu imagino que uma coisa de adolescente, porque ele era um pré-adolescente. E ele, até então, era o filho, ele era o mimado da casa, ele era o que chamava atenção na casa, ele era o sonho realizado, ainda que não fosse a promessa de Deus, mas ele era aquele que estava por cima de todas as coisas ali. E de repente nasce o irmãozinho que é o filho da promessa, e aí todos os olhares se voltam para aquele irmãozinho. Então, a Bíblia não fala o que realmente aconteceu, mas provavelmente ele pode ter tido ciúmes, ele pode ter gerado uma implicância, e houve essa situação em que ele zomba do irmãozinho. E Sara viu, e Sara se irritou com isso, então ela chega para Abraão e fala: mande o seu filho, olha como a coisa mudou, mande o seu filho e aquela escrava embora. Mudou. O amor dela por aquele menino não foi tão grande para suportar aquilo que ela estava vendo. Então, Abraão, mesmo relutante, com o coração doendo, mas direcionado pelo Senhor, debaixo de uma palavra do Senhor, ele pega um pão e um odre de água, entrega nas mãos de Agar de madrugada e diz para ela: vá embora e leve esse menino. Eu imagino o quanto esse momento foi doloroso para Abraão. Mas ele foi ainda mais doloroso para aquela mãe. Porque uma mãe, ela sabe que sozinha, ela vai lutar, ela vai sobreviver, ela depende somente dela mesma, ela vai conseguir dar um jeito. E se ela tiver que passar fome, ela passa, se ela tiver que passar frio, ela passa, se ela tiver que passar as necessidades, ela vai passar, mas ela sozinha, se ela tiver que morrer, ela morre. Mas quando se trata de um filho, não é assim. Um filho depende da gente. A gente ama tanto um filho que a gente não quer ver ele doente, a gente não quer ver ele passando necessidade, a gente não quer ver ele passando fome, sede, frio, ou seja lá o que for. A gente quer dar a nossa vida por eles. E Agar então segue com aquele pão e aquele odre em direção ao deserto. E lá no deserto, os dias vão passando, o pão acaba, a água acaba, ela olha para todos os lados, ela não vê solução, o coração dela se desespera, ela então deixa o menino num canto e ela vai para o outro canto e vira de costas, porque ela não quer ver o menino morrer. Estão lá, ela chorando de um lado, o menino chorando de outro, e agora o deserto não era mais o ambiente físico, não era mais o espaço que eles estavam, o deserto estava na alma de Agar. Uma mulher sozinha, sem ninguém para ajudar, sem bens materiais, sem nenhum tipo de reputação, ela não tinha para onde ir, ela não tinha o que fazer, e o coração dela sangrava naquele momento, temendo pela vida do filho dela. Mas aí entra Deus. E que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Quando ela vira as costas e começa a chorar, o anjo do Senhor vem e diz para ela: Agar, o que você tem? Levanta, há um poço de água bem ali, dá água para esse menino e levanta, porque Deus fará dele também uma grande nação. Oh, aleluias. Aquela mulher recebeu naquele momento um refrigério para a alma dela. Naquele momento ela floresceu,
porque Deus ouviu o choro, a angústia do coração dela, e Deus trouxe a resposta certa que ela precisava. E eu até acho interessante fazer uma analogia, que ela, de repente, o anjo mostra para ela um poço de água, e o nosso Jesus é fonte de águas vivas, é a fonte que mata toda sede, que acaba com todo o deserto que há em nós. Às vezes nós estamos perecendo no deserto, e Jesus está ali ao nosso lado nos mostrando, mas nós estamos resistindo para não ver aquilo que o Senhor está nos mostrando, a água viva que está ali. E aí a Bíblia diz que depois disso, Deus era com aquele moço, e ele cresceu, ele habitou no deserto, ele foi flecheiro, e a sua mãe arrumou uma mulher do Egito para se casar com ele. A vida continuou para Agar, a vida continuou para o seu filho. Para quem não tinha mais esperança, para quem estava à beira da morte, ela floresceu ali naquele deserto. E eu gostaria de fazer um caminho aqui com vocês sobre como que a gente pode florescer nesse deserto. Qual que é o processo que nós temos que passar? E o primeiro deles é o plantio. Mas para falar do plantio, eu preciso te fazer uma pergunta. Como é que você foi parar nesse deserto? Quem foi que te colocou nesse deserto? Como é que você foi parar aí? E às vezes nós fazemos essas perguntas. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar? Por que o Senhor me deixou vir até aqui? Mas como assim? Eu sirvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu procuro ser fiel em todas as circunstâncias. E ainda assim, Senhor, eu fui plantada no meio de um grande deserto. O que eu estou fazendo aqui? Agar não escolheu ir para o deserto. Ela esteve no deserto 2 vezes. A primeira vez que ela foi quando ela estava grávida. Quando ela engravidou, certamente ela sentiu que a vida dela podia mudar, porque ela era só uma escrava, mas agora ela tinha um filho do patrão. Então, talvez ela tenha sentido algo assim, e ela começou a desprezar Sara. E quando ela começa a desprezar Sara, Sara começa a humilhá-la. E ela, se sentindo humilhada, correu e se escondeu lá no deserto. E quando ela estava lá no deserto pela primeira vez, o anjo do Senhor também falou com ela. E foi lá que ele fez a promessa a primeira vez, de que aquele menino, primeiro ele falou qual seria o nome do menino. E depois ele disse que daquele menino também viria uma grande nação. Então essa foi a primeira vez que ela teve no deserto. E ele ordenou para ela, volta para casa e se humilha para Sara. Agar voltou, se humilhou para Sara. E depois nós vemos essa outra situação onde Sara manda ela embora. Então a primeira vez ela foi por escolha própria, para fugir de um problema. Mas agora não. Agora ela foi porque ela foi expulsa do acampamento. Ela foi porque Sara não queria mais saber nem dela nem do filho dela. Então ela não teve escolha. Ela foi lançada no deserto, ela foi plantada no deserto. E tudo que sobrou para ela ali, era ela e o filho, aquele odre de água e aquele pão. E quando aquilo acabou, ela entra em desespero. Então, não importa como que nós chegamos. O que eu quero te dizer é para você não perder tempo se perguntando quem te lançou no deserto, por que você está no deserto, o que você foi fazer aí. Não perca seu tempo com isso. Se você já está no deserto, você sabe que você está atravessando um tempo difícil, você está passando por uma luta, as coisas estão difíceis, entenda que esse momento não é só o momento de lutar pela sobrevivência, mas agora é o momento de florescer, é o momento de crescer, é o momento de aprender. Porque muitas vezes o Senhor nos permite passar pelo deserto, porque ali no deserto Ele quer nos ensinar. Ali no deserto Ele quer trabalhar dentro de nós. Ali no deserto Ele quer mudar algo em nós. Veja só, irmãos, Deus mudou inteiramente a vida de Agar. Aquela que era serva agora é livre. Aquela que não tinha autoridade, domínio nenhum sobre o seu filho, pôde enfim abraçar a maternidade.
através daquele deserto, daquela dor insuportável que ela teve naquele momento, Deus deu a liberdade a ela. Então veja só, muitos momentos que nós estamos passando, é porque o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está projetando grandes coisas para nós, ainda que as condições não sejam favoráveis, ainda que as coisas não aconteçam conforme nós queremos, mas o Senhor vai fazer. E eu sei que você também não pediu para estar nesse lugar. E existem milhares de pessoas no mundo dizendo nesse momento, eu não pedi para nascer. Adolescentes que estão passando, né, por aqueles momentos turbulentos, eles se viram para os pais e dizem, eu não pedi para nascer, eu nem queria estar aqui. Eu não pedi para ser seu filho. Só que quando nós fazemos essas perguntas, quando nós temos essa dificuldade de entender, é porque nós não conseguimos encarar as nossas lutas. Seria mais fácil nós não termos que lutar. Seria mais fácil a gente pular etapas e viver só a parte boa da vida e desfrutar só da parte boa da vida. Mas isso só é viável, irmãos, para quem vive sem propósito, para quem não tem propósito ou para quem não está debaixo do propósito ao qual Deus o colocou. Nós que temos propósito, nós entendemos que nós não estamos aqui por acaso. Nós entendemos que o deserto das nossas vidas não é por acaso. Nós entendemos que o Senhor está o tempo todo a trabalhar em nós e por nós e através de nós, no meio das nossas dificuldades. Então, para quem tem propósito, não existe zona de conforto. Não existe. Às vezes nós queremos só ficar quietinho, só ficar no canto. Um dia eu disse para o pastor Oliveira, falou assim, pastor, eu tinha vontade, sabe o quê? Ir para uma igreja bem grandona. E eu ia sentar lá no último banco e ficar quietinha, e eu não ia participar de nada, de ministério nenhum. Não queria fazer nada, eu queria só chegar, assistir o culto, e quando tivesse faltando uns minutinhos para o culto acabar, eu saía de fininho, nem falava com ninguém. Seria mais fácil, irmão, seria mais fácil para todos nós, né? Não termos que lutar, não termos que fazer nada, não termos que cumprir com as nossas obrigações. Mas existe propósito na minha vida, existe propósito na sua vida, e existe propósito naquilo que você vive. No deserto que você está atravessando, Deus tem um propósito. Às vezes Ele vai cumprir esse propósito dentro de você, às vezes Ele vai cumprir esse propósito através de você, na vida de quem está ao seu lado. De alguma forma, Deus está cumprindo um propósito na sua vida. Aleluias. Lá em Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E veja só, em Eclesiastes 3:1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Então, só entende de propósito quem se relaciona com Deus, porque a palavra do Senhor fala para nós de propósito o tempo inteiro. Então, quando nós nos relacionamos com Ele, nós entendemos que estamos vivendo esses propósitos. E nós passamos por um tempo de muitas aflições, de muitas lutas, né? Nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo maldade do mundo, muita coisa da palavra se cumprindo. Às vezes nós ficamos assustados com isso, mas entendemos que o nosso Deus está acima de todas as coisas. E em João 16:33 diz assim, digo-vos, dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor está dizendo para nós, irmãos, que nós vamos viver aflições, que nós vamos atravessar lugares difíceis, que nós vamos passar por adversidades, mas nele nós temos paz. O Senhor não disse para nós assim, ó, vocês vão ter paz o tempo inteiro, o mundo tem paz para vocês. Não, o Senhor disse assim, olha, no mundo tereis aflições, em mim tereis paz. Então nós vamos atravessar o nosso deserto, nós vamos passar por onde nós tivermos que passar, enfrentar as lutas que nós tivermos que enfrentar, tendo paz em Jesus Cristo para permanecermos firmes até que Ele venha nos buscar.
Depois do plantio, nós fomos plantados, não interessa por quem, não interessa por qual situação. Aí vem o rompimento. Estou começando a ficar preocupada com a hora, mas acho que vai dar tempo. Naquele lugar, né, para Agar, acabou-se a esperança naquele momento, a morte estava ali ameaçando, e aquele Deus que tudo vê, porque ela mesma deu esse nome para Deus, o Deus que tudo vê, mudou o destino dela naquele momento. Agar teve a sua história mudada no deserto. Então, tudo aquilo que ela era, ela não é mais. Ela assumiu uma nova identidade. A partir do momento que ela teve esse encontro com o anjo do Senhor. O Senhor mudou o destino dela. Então, o deserto, ele é esse lugar de desconforto. Ele é esse lugar que vai mexer com a gente. É o lugar que vai mexer com a nossa estrutura. Eu me lembro de um ano na unção profética, que tinha um hino, se não me engano, do Regis Danese, que ele falava, né? Mexe com a minha estrutura. E eu cantava tanto aquele hino, e eu não entendia a profundidade daquela letra, irmãos, porque Deus mexeu na estrutura. Só que quando Deus mexe na estrutura, tudo dói. Tudo dói. Troca um dedo de lugar para você ver. Dói. Se você tropeçar, vai doer. Por quê? Porque está mexendo na sua estrutura. Se você torcer o meu braço, eu vou sentir dor, porque você está mexendo na minha estrutura. E é assim, o deserto é esse lugar onde Deus vai mexer na nossa estrutura. Ele estava mexendo na estrutura de Agar, mas para dar a ela um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. E assim também Ele faz conosco. Só que nós vamos usar uma analogia diferente agora para falar da semente. A semente, quando ela é plantada, né, aquela semente pequenininha, como é que nós plantamos? Nós abrimos uma cova e jogamos ela lá dentro. Nós jogamos a semente numa cova escura, fria, vazia, sem mais nada. Um lugar escuro e bagunçado. Aí, em seguida, nós jogamos a terra por cima dela. Aí vem a chuva. E quando vem a chuva, ela absorve a água da chuva. E aí ela vai inchar. E aí a casca dela vai começar a amolecer. E quando aquela casca começa a amolecer, ela vai começar a se desintegrar. E ela vai começar a romper. Ela vai começar a quebrar. E ali, as suas reservas internas, que são os amidos e as proteínas, vão começar a ser quebradas e consumidas pelo embrião que está nascendo. Então, o que acontece? A semente, ela precisa deixar de ser semente para dar lugar à planta. Ela precisa morrer, passar por um processo de morte para que a planta nasça. Então, nós também precisamos viver esse romper. Nós precisamos romper com coisas do nosso passado. Nós precisamos romper com a maneira como nós vivemos. Eu sempre fui assim. Não, irmão, você teve um encontro com Deus. Precisa haver mudança, precisa haver transformação. É preciso romper com o passado, com aquilo que você foi. Agora você é nova criatura em Deus. Então é preciso romper com a nossa teimosia, com o nosso orgulho, com o nosso direito, a nossa vontade de estar sempre certo. Nós precisamos deixar o controle de lado. E o mais importante de tudo, nós precisamos romper com a incredulidade. Nós precisamos passar a confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que está fazendo, Ele sabe exatamente o tempo de fazer e Ele vai fazer. Então precisamos romper com a incredulidade, com o medo, com a insegurança e confiar no nosso Deus, que Ele está nos levando por caminhos aonde no final Ele vai nos honrar. Aleluias. Isso também significa mudar a nossa mentalidade, a nossa perspectiva espiritual, para nos alinharmos com o propósito de Deus. Às vezes nós caminhamos anos dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, dentro de ensinos religiosos, mas nós não entendemos o que o Senhor está a nos dizer, nós não abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então o Senhor nos convida a romper, a mudar a nossa mentalidade, a nossa perspectiva, porque a gente espera de Deus algo muitas vezes que não é o que Ele é, que não é o que Ele tem, não é o que Ele quer fazer na sua vida. Às vezes nós esperamos por uma coisa, enquanto Deus está fazendo outra.
E às vezes nós atrasamos o processo por causa da nossa teimosia e do nosso orgulho. Então o Senhor está nos convidando hoje, como uma semente, a romper e a dar lugar a uma nova planta, a planta que vai florescer. Depois que rompemos, aí vem o crescimento. Veja só que a palavra diz que Agar ficou ali no deserto com seu filho e ele se tornou um flecheiro. Aí, segundo alguns estudiosos, depois que ela foi para aquele deserto, eles se estabeleceram em áreas próximas ali desse deserto, que era o deserto de Parã. E naquele lugar, era rota para caravanas, tinham alguns poços ali em volta, tinha presença de tribos nômades, então muito provavelmente eles se estabeleceram mantendo uma conexão, uma comunicação com essas tribos, com as rotas que passavam por ali. E eles não desperdiçaram esse tempo. É isso que é importante nós entendermos aqui. O tempo que nós passamos no deserto precisa ser um tempo aproveitado. Precisa ser um tempo em que nós vamos tirar o melhor dele. Agar podia cruzar os braços e falar assim, não, meu filho, vamos pedir esmola. Vamos viver do que os outros nos deram aqui. Mas não. Ela levou o filho, quanto mais ela conhecia pessoas, mais ela aproximava, e ela foi buscando que aquele menino aprendesse alguma coisa, alguma profissão, alguma atividade, e aquele menino cresceu e se tornou um grande flecheiro, alguém que era ali respeitado naquela região. Ela não ficou de braços cruzados. O tempo que nós passamos no deserto é tempo de nós aprendermos, mas também é tempo de nós nos movimentarmos e de sermos produtivos. Lembra quando o povo estava lá na Babilônia, né? Eles receberam ali a profecia de que eles ficariam 70 anos cativos naquele lugar. E aí eles recebem uma palavra do Senhor dizendo para eles assim, olha, é para plantar, é para construir casa, é para fazer família, porque esse tempo são 70 anos, vocês não vão ficar parados não, é para fazer alguma coisa, é para continuar de pé. Então o Senhor está dizendo para nós, irmãos, às vezes é insuportável a dor, mas nós precisamos continuar de pé, nós precisamos continuar fazendo, nós precisamos continuar cumprindo o propósito e a obra do Senhor nessa terra. E esse é o nosso crescimento. Enquanto nós estamos fazendo, o Senhor continua trabalhando em nós e nós estamos crescendo, porque nós estamos aprendendo, nós também estamos recebendo. O texto que eu falei está em Jeremias 29:5, que diz assim, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Então, olha, são 70 anos, vocês vão viver, é para viver. Ah, mas nós está cativo, mas é para viver, é para continuar fazendo, é para continuar caminhando, é para continuar de pé, até que eu os liberte. E o Senhor está dizendo isso para nós também, irmãos, precisamos continuar de pé, vivendo, lutando. Ah, mas está difícil, está para todo mundo, mas nós precisamos permanecer de pé, e esse momento é o momento de nós criarmos raízes e crescer. Lembra da palmeira? A palmeira, ela enverga e não quebra, por quê? Porque ela tem raízes profundas. Sabe por que ela dá fruto 100, 200 anos? É porque a raiz dela é tão profunda, que ela consegue alcançar a água no subsolo ali do deserto, onde outras plantas não conseguem. Então esse é o momento, nós estamos passando por provações, mas nós nos apegamos a Deus, vamos para a palavra de Deus, vamos louvar, adorar ao Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos interceder, até que as nossas raízes fiquem tão profundas, que nada mais seja capaz de nos derrubar. Glória a Deus. Aí depois vem o florescimento, é o que nós esperamos essa noite, florescer no deserto, né? Não é qualquer planta que floresce no deserto. E aí agora nós vamos voltar a falar um pouquinho a respeito da palmeira. Ela tem raízes profundas, ela tem resistência ao calor, ela tem flexibilidade ao vento, capacidade de produzir mesmo em ambientes difíceis e é possível florescer sim no deserto, desde que ela tenha algumas características adequadas. Então eu gostaria de falar rapidinho, para nós finalizarmos, algumas características aqui da palmeira, e depois nós vamos ver também uma ligação entre essas características e a vida de Agar, o florescimento de Agar.
A primeira coisa é que a palmeira ela tem raízes fortes e profundas, que conseguem alcançar o nível mais profundo, como eu disse aqui agora há pouco, estão completamente mergulhadas na água. E como eu disse lá no início, irmãos, quem é a nossa água viva? Quem é a nossa água é Jesus. Então é nele que nós precisamos estar mergulhados. E quanto mais nós criamos raízes, quanto mais nós alcançamos essa água, mais nós somos fortalecidos, mais nós ficamos imponentes, mais nós ficamos duráveis. E nenhum vento vai nos derrubar, porque nós temos raízes em Deus. A flexibilidade para entender que nós somos humanos. É claro que em algumas situações nós vamos ficar completamente abalados. E aqui eu gostaria de abrir uma brecha para falar de um testemunho. Eu disse que eu não ia falar de testemunho, mas não tem como eu não falar. Há 3 anos atrás, eu perdi um irmão para o suicídio. Foi a dor mais cruel que eu já senti na minha vida. E sabe o que mais doeu em mim? Eu orava pelo meu irmão, pela conversão dele, todos os dias da minha vida. Se eu trouxer os meus cadernos de oração, vai estar lá em todas as folhas, conversão do meu irmão, conversão do meu irmão, conversão do meu irmão. O que eu mais queria na minha vida era que o meu irmão se convertesse ao Senhor. Mas não aconteceu. E o meu irmão morreu de uma forma muito trágica, trazendo muita dor. Mas sabe, eu creio que todo mundo, quando pensa em perder alguém, se ainda não perdeu, fica imaginando como que vai ser o dia que eu perder alguém que eu amo. Eu não vou suportar. Eu pensava dessa maneira. Eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Ainda mais o meu irmão era o meu chegado, o meu amigo do peito. Tinha um amor imenso, tenho um amor imenso pelo meu irmão. E chegou a notícia, eu fui a primeira pessoa a receber a notícia. Eu saí da minha casa, orando no caminho e dizendo: Senhor, me dá tempo para fazer um apelo. Só um apelo, Senhor, eu preciso de um apelo, é só 1 minuto. Mas não deu tempo, quando eu cheguei lá, não havia mais tempo. E sabe, irmãos, eu me desmontei, eu gritei com Deus, eu chamei pelo Senhor, mas em nenhum momento eu desacreditei do Senhor, em nenhum momento eu ofendi o meu Deus, mas eu clamei por Ele. Eu me lembro quando eu estava no velório, quando o pastor chegou e ele foi falar comigo, eu me lancei no pescoço do pastor, chorando e dizendo: pastor, como assim? Eu orei, eu busquei, como assim não aconteceu? E foi muito difícil para mim. Muitas vezes eu recebi setas malignas tentando me fazer desacreditar no meu Deus. Por quê? Você quer uma resposta, irmão? Eu não tenho. Deus não me respondeu, não. Mas tem uma coisa: Ele nunca largou a minha mão. Ele nunca me deixou sozinha, e muitas vezes no meu quarto, chorando e gritando, Ele me abraçou e Ele me acalmou, e Ele me consolou de uma forma tão tremenda, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Sabe por quê? As minhas raízes são profundas no Senhor. Eu enverguei, eu fui até lá na ponta, mas eu voltei para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos ter raízes profundas no Senhor. E eu quero mesmo que a morte do meu irmão seja para testemunho do quanto o Senhor é grande. Do quanto o Senhor é grande. Então que nós possamos ter essas raízes profundas, essa flexibilidade, porque lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados. Nós não estamos livres, irmãos. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas olha só o que diz aqui: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, porque a paz do Senhor está conosco. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Sabe
Sabe por quê? Porque nós temos força em Deus. Perseguidos, mas não desamparados, porque Ele segura forte a nossa mão. E quando nós achamos que estamos a ponto de morrer, a voz do anjo vem ao nosso encontro e diz: levanta-te, levanta-te, porque ainda há vida. Abatidos, mas não destruídos, porque o Senhor já venceu na cruz por mim e por você. Então somos sim flexíveis, vamos algumas vezes envergar nas nossas fraquezas, nos nossos medos, mas nós vamos nos levantar e declarar que só o Senhor é Deus, aleluias. Também a alta resistência, porque lá no deserto aquela planta precisa suportar o clima do ambiente, e nós precisamos ter força para suportar o calor das nossas vidas. As provações, as injúrias, a escassez, a perseguição, a enfermidade, tudo isso vai vir sobre a nossa vida, mas nós vamos ser fortes para suportar isso em Cristo. E tão importante quanto a capacidade de armazenar nutrientes, ou seja, guardarmos em nossos corações aquilo que nós aprendemos em Cristo. Guarda no teu coração a palavra do Senhor, guarda no teu coração as promessas do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem te dito, tudo aquilo que Ele tem prometido para você, tudo que você tem ouvido nos cultos, nos ensinos bíblicos, o que você tem lido na palavra de Deus, irmão, guarda no seu coração como uma joia preciosa que ninguém pode te tomar, porque no momento da angústia, é isso que vai trazer o teu consolo, a tua força, é que vai renovar a tua alegria, que vai te fazer levantar. A semente precisa guardar nutrientes, a planta precisa guardar nutrientes, e nós precisamos guardar a palavra do Senhor, que é o nutriente para que nós possamos nos manter de pé. Então nós aprendemos com a palmeira algumas características que permitem sobreviver e florescer no deserto. E assim como aquela palmeira floresce ali no ambiente seco, improvável, Agar também experimentou o cuidado de Deus ali no meio do deserto. Quando Deus abre os olhos dela e preserva a vida dela, mostrando para ela que a água que ela precisa estar ali. Agar suportou o calor da rejeição, a solidão, a falta de recursos. Quantas vezes nós olhamos falando: Senhor, eu preciso tanto disso, mas eu não tenho. A falta de recursos existe na nossa vida, a solidão. Quantas vezes, irmãos, nós sentamos numa igreja como essa, no meio de uma multidão, e nós sentimos solidão dentro dos nossos corações. Agar estava exatamente desse jeito. Mas Deus sustentou ela mesmo no deserto, e ali nasceu uma nova mulher, ali nasceu uma nova mãe. Finalmente ela pode ter o título de mãe. A semente ali germinou, cresceu, floresceu, e assim como o Senhor fez com Agar, Ele quer fazer comigo e com você. Não importa a situação que nós estamos passando, o Senhor está conosco, o Senhor é contigo, Ele não te desampara, Ele não te deixa, e creia que no momento certo Ele vai te tirar desse deserto e te fazer florescer. Antes de tirar, irmão, o Senhor pode tirar do deserto, mas antes de tirar, Ele vai nos fazer florescer. É preciso florescer, porque ninguém entra no deserto e sai da mesma maneira que entrou, não. É preciso haver a mudança, a transformação, o aprendizado, o encorajamento, a mudança completa de vida, como foi na vida de Agar. E assim também o Senhor vai fazer conosco. Eu já estou concluindo, irmãos. Assim como a palmeira, nós também precisamos ser resistentes, nós precisamos ter as nossas raízes profundas, nós precisamos romper, nascer e finalmente florescer. Nós precisamos passar por todo esse processo para alcançar a nossa vitória em Cristo. E ainda falando sobre Agar, tem um detalhe muito importante nessa história, que eu já comecei a falar um pouquinho, mas que Agar esteve no deserto por 2 vezes. Como eu disse aqui, na primeira vez ela foi por conta própria, fugindo de Sara. Na segunda vez, ela foi porque ela foi mandada embora e ela não tinha para onde ir. Mas
tanto na primeira vez, quanto na segunda vez, um anjo do Senhor falou com Agar. E você sabe o que é interessante aqui? Agar não fazia parte do povo de Deus. Agar era escrava do povo de Deus. Quem tinha promessa era Abraão. Quem tinha promessa era Sara. Mas quando Agar vai para o deserto, o Senhor encontra com ela lá. E o Senhor entrega uma promessa para ela também. E como nós estamos aqui comemorando o Dia das Mulheres, eu achei interessante comentar que Agar é a primeira pessoa na Bíblia a ser visitada por um mensageiro divino. E a primeira mulher que recebe individualmente a promessa de um filho. Deus já havia prometido um filho para Sara. Deus já havia prometido um filho para Sara, mas era Sara com Abraão. Deus prometeu para os dois, através de Abraão. Para Agar foi diferente, Deus prometeu individualmente, foi uma conversa do anjo do Senhor com Agar. Então, ela parece ser uma pessoa sem importância, mas Deus deu importância para essa mulher improvável aqui. Então, ela foi a primeira pessoa na Bíblia a ser visitada por um mensageiro divino, e a primeira mulher que recebe individualmente a promessa de um filho, e é a única personagem na Bíblia que dá um nome a Deus. No primeiro encontro que ela teve com um anjo, ela chamou Deus de "Tu és o Deus que vê". E ela é a única pessoa que deu um nome a Deus. Então, essa mulher chamou a atenção do Senhor. Nós que estamos aqui hoje, mulheres, que nós possamos chamar também a atenção do Senhor. Agar não fazia parte do povo de Deus, mas ela convivia com eles. E certamente ela via, ouvia, participava de histórias e até de testemunhos ali. Mas aquela não era a história que ela tinha com Deus. Era a história dos patrões dela com Deus. A partir do momento que ela tem um encontro com aquele anjo ali no deserto, ela passa a ter a sua própria história com Deus. De todas as mudanças que Agar teve, que eu já repeti várias vezes aqui, né? Deixou de ser escrava, passou a ser livre, passou a ser mãe, criou o seu filho, deu um futuro para o seu filho, preparou uma esposa para o seu filho. Todas essas mudanças Deus promoveu na vida dela. Mas a mais importante aconteceu aqui, quando ela teve a sua própria história com Deus. E isso aconteceu no lugar mais improvável. Não foi lá na mesa de Abraão. Não foi lá na sala de estar de Abraão. Foi lá no deserto. Que nós possamos nos permitir escrever a nossa história com Deus no deserto. E é no deserto que nós vamos florescer para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Essa mensagem que o Senhor me entregou, eu espero e oro para que o Senhor possa ter falado ao coração dos irmãos, como Ele tem falado ao meu coração. E desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mas antes de entregar a palavra, eu gostaria, se possível, de orar com os irmãos. Posso? Eu esqueci de perguntar antes, irmã, me perdoa. Então, irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé e nós vamos orar. Eu não sei fazer orações bonitonas, não, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei que deserto você está passando, não sei que situação na sua vida você tem vivido, mas ainda que você me diga assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu quero te dizer, desperta, porque a vida do crente nunca é tranquila. Se está tranquilo demais, é hora de despertar. Mas se você está passando pelo deserto, você vai apresentar esse deserto ao Senhor hoje. E você vai fazer uma oração diferente, porque muitas vezes nós oramos pedindo para sair do deserto. Mas hoje você vai orar dizendo assim, Senhor, eu não quero sair do deserto agora. Eu quero primeiro florescer. Eu quero primeiro ser ensinada pelo Senhor. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero primeiro ser cheio do Espírito Santo. E quando eu estiver pronto, quando eu estiver pronta, o Senhor me tira desse deserto. Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações aqui esta noite. Senhor, são tantos processos para quem está passando no deserto. Muitas vezes, ó Deus, dá vontade de desistir. O desânimo é grande, a dor é muito grande em alguns momentos, mas nós queremos continuar confiando no Senhor. Queremos continuar acreditando que o Senhor tem um controle de todas as coisas, que nada se perde nas tuas mãos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que vê. E o Senhor vê a necessidade, a luta de cada uma dessas pessoas que estão presentes nesse templo hoje. O Senhor tem visto lágrimas caindo de madrugada. O Senhor tem visto pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. Como Agar naquele momento em que via o seu filho para morrer. Talvez aqui, Senhor, tenha muitas mães que estão vendo os filhos à beira da morte, na prostituição, nos vícios. Mas seja lá o que for, Senhor, que essas pessoas estão atravessando. E eu também estou no meio de um deserto. Mas nós queremos declarar essa noite que nós vamos continuar andando. Nós vamos continuar de pé, Senhor. Nós vamos continuar cumprindo o teu propósito. E nós vamos passar por todas as etapas até que nós possamos florescer. E nós queremos te dizer essa noite, Senhor, não nos tira do deserto agora. Nos tira somente quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos, ó Pai, florescendo, quando nós já estivermos florescidos, Senhor, aí nós vamos estar prontos, porque nós vamos sair e nós vamos testemunhar daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus, dá-nos forças, ajuda-nos a criar raízes, dá-nos a flexibilidade, dá-nos a durabilidade, ajuda-nos, Senhor, a produzir frutos e não larga nossa mão, Senhor, segura forte em nossa mão, nos levanta, Deus, para que nós possamos continuar a caminhar, Senhor. Uma coisa eu sei, ó Deus, não há impossíveis para o Senhor, mas há um tempo determinado para todas as coisas, e nós confiamos no teu tempo, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, e que essa tua mensagem possa penetrar o coração de todas as pessoas que estão aqui esta noite, e que nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, elas possam se lembrar que há um Deus que tudo vê, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez, devolvo a palavra a quem é de direito. E que o Senhor possa nos abençoar. E quando vocês estiverem orando, orem por mim, para que o Senhor continue a me usar como um instrumento dEle, onde quer que eu vá. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o Ministério da Mulher. Irmã Janete, irmã Joyce, muito obrigada pela oportunidade. Pastor Célio, Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe e te traga uma floraça